acabasse, eu estaria aqui. Essa canção é forte. É alguém narrando uma experiência com Deus. Ele diz que Jesus se aproximou tão suavemente que ele nem percebeu dele. Tocou a ele com as suas mãos e disse: se tudo acabasse, eu estaria aqui. Se tudo acabasse, eu estaria aqui. Se o mundo se acabasse, eu estaria aqui. Ou seja, tudo vai passar, queridos, menos Jesus. Sendo assim, se você tem Jesus no teu coração, você vai permanecer eternamente. Eternamente. Essa canção é interessante. Eu não convidei não aqui, estava só falando aqui porque eu estava refletindo nela alguns dias atrás, como que ela é forte. Se tudo acabasse, eu estaria aqui. Amém. Creia, amém, em nome de Jesus. Bem, queridos, como foi falado, a Osmaelda falou, minha irmã, para quem não sabe aqui, os mais novos, a Osmaelda é a minha irmã mais velha, a primogênita lá de casa, né? E ela falou que hoje é o dia das mulheres, comemorado, Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Aqui não está legal para mim aqui em cima, esse microfone, o outro está mais ou menos, tá? Dá uma regulada aí, está fugindo assim, aqui, amém? E ontem nós tivemos aqui um chá de mulheres, às 5 horas da tarde, foi uma bênção. A pastora Kelene ministrou uma mensagem aqui, algumas também, e depois tiveram ali um coffee break. E hoje a pastora Kelene foi com uma equipe ali para Graça Aranha, a nossa igreja filha ali em Graça Aranha. Ela foi pregar lá e por isso não está aqui nessa noite, tá certo? Glória a Deus. Você que é mulher, hoje pela manhã eu postei um versículo com um entendimento a respeito das mulheres. E se você for observar, querido, Jesus, ele teve um relacionamento muito profundo com mulheres, no sentido de serviço. E muitas mulheres, elas estavam ali sempre aos pés de Jesus, servindo a Ele. Mas servindo não apenas fazendo um favor, pegando uma coisa ou outra, mas servindo a Ele com os seus bens. Ou seja, mulheres prósperas, mulheres vencedoras. Mulheres prósperas, mulheres vencedoras. E aqui o versículo, só antes de entrar na palavra, é Lucas capítulo 8, versículos 2 e 3, que diz assim, ó: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres lhe serviam com os seus bens. Essas mulheres eram importantes e estavam sempre aos pés de Jesus. E o entendimento que eu postei hoje foi assim, ó: mulheres que servem a causas dignas serão mulheres fortes e protagonistas. A gente está vivendo aí um momento, já há bastante tempo, né? Mas você que é uma mulher cristã que serve a Deus, fuja desse movimento de querer se igualar ao homem, de querer sempre medir forças com o homem, isso e aquilo, e olhar o homem como um inimigo, ok? Tenha cuidado. Então, ó, mulheres que servem a causas dignas serão mulheres fortes e protagonistas. Já aquelas que lutam apenas para se igualar aos homens acabarão se vitimizando. Hoje nós vivemos também uma cultura de vitimismo. Embora haja sim algumas coisas concretas e muitas, mas muitas e muitas mulheres acabam vivendo uma vitimização. Tenha cuidado com isso. Se você se apegar a Deus, se você se apegar à sua família, se você se apegar à igreja, de fato, você vai ser uma mulher forte, uma mulher protagonista, não uma mulher que se vitimiza. Então, Deus, Ele criou você para que você tivesse um papel fundamental na sociedade. Então, que você cumpra o seu papel a cada dia e que você seja completa no Senhor, em nome de Jesus. Não é esse dia que vai fazer de você uma mulher mais alegre. Tu amanheceu mais feliz hoje, Patrícia, porque hoje é o dia da mulher, e você, pastora Diana? Hoje é o dia da mulher, hoje é o meu... Não. Nós não, as mulheres que servem a Deus, elas são felizes por causa de Jesus.
Não porque alguém bate palma para elas, não porque alguém diz, ó, você é mulher, você é isso e aquilo. Então, guarda isso no seu coração, você que é mulher de Deus, em nome de Jesus, ok? Glória a Deus. Então, indo agora para a palavra, querido, em nome de Jesus. Ontem já foi ministrada a palavra para as mulheres, né? E eu quero hoje trazer uma palavra de Deus ao seu coração, baseado primeiramente em Marcos capítulo 6. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí, Marcos capítulo 6, a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui 3 textos só no capítulo 6, 3 momentos aqui, só nesse capítulo, e nós vamos aprender algo aqui poderoso da parte de Deus ao nosso coração, ok? O texto, a partir do versículo 1, ele vai dizer assim: Jesus saiu dali e foi para a cidade, acompanhado dos seus discípulos. Ele foi para a sua cidade, Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde vêm estas coisas? Perguntavam. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E este poder para realizar milagres? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E encontraram motivo de tropeço nele. Olha só essa referência, essa expressão da linguagem NVI. E encontraram motivo de tropeço nele. Qual era o motivo de tropeço? Rapaz, ele é aquele Jesus que a gente viu crescer aqui, é aquele menino que mora bem ali, filho de José, filho de Maria. Os irmãos dele brincavam demais com a gente aqui e tal. Não são as irmãs dele, aquelas meninas bem ali. Ora, rapaz, ele que está dizendo que é filho de Deus? Não. Ele que está dizendo que é isso, que é aquilo? Não. Esse foi o motivo de tropeço que eles encontraram em Jesus. Para crer, para quê? Para não crer. Esse foi o motivo de tropeço, essa foi a barreira que eles encontraram para não crerem em Jesus. Eles não creram em Jesus, não creram. E aqui, o próprio Jesus continua aqui, versículo 4. Jesus lhes disse: só na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua própria casa, um profeta não tem honra. E qual foi a consequência da incredulidade em Jesus? Qual foi a consequência? Versículo 5. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos em alguns doentes e curá-los. E o versículo 6 fala algo que impactou meu coração, que foi algo que admirou Jesus. Jesus se admirou disso, porque Jesus era Deus e é Deus, ok? Mas ele ficou admirado de algo. Versículo 6, ficou admirado de quê? E ficou admirado por causa da incredulidade deles. Diga assim: misericórdia. E ficou admirado com a incredulidade deles. Meu Deus! Então, aqui nós estamos começando essa meditação falando aqui de algo que impede o ser humano de viver a vontade de Deus, de viver os milagres de Deus na sua vida, da vontade de Deus realizada na sua casa, na sua família, nas suas finanças, e o principal, a vontade de Deus sendo realizada na sua salvação, o perdão de pecados e a salvação, ou seja, vida após a morte. A incredulidade nos impede de receber de Deus o que Ele tem para nós. É a primeira coisa que a gente está aprendendo aqui. E a incredulidade aqui era tão intensa, gente, era tão profunda, que o próprio Jesus arregalou os olhos e disse: meu Deus, parafraseando aqui, meu Deus, que incredulidade é essa? Até Jesus ficou admirado com a incredulidade, com a dureza tão intensa daquele povo. A incredulidade foi aquilo que levou o povo de Israel, na saída do Egito para a terra prometida, a ficarem, a morrerem,
a não entrar, a morrerem no deserto, ficarem no deserto mortos e não entrarem na terra prometida, como eu preguei um pouco sobre isso domingo passado. Então, nós vemos aqui, querido, em nome de Jesus, que nós não podemos, se quisermos viver a vontade de Deus na nossa vida, criar barreiras entre nós e Deus. E a principal barreira que nós criamos entre nós e Deus é a incredulidade, ou seja, não acreditar, não crer, é ouvir a palavra e não dar o crédito, tipo assim, é desse jeito mesmo, olha, eu acredito que é assim. O incrédulo, ele ouve a palavra, mas para ele tanto faz como tanto fez, entra num ouvido e sai no outro. Ele é como se tivesse rodeado por um escudo, por um campo de força, por algo que a palavra vem, bate e volta, não penetra. A palavra de Deus não penetra no incrédulo. E aqui, como nós lemos aqui, ali ele não pôde fazer nenhum milagre. Querido, entenda uma coisa, nós só poderemos ser livrados do pecado através de um milagre. Que milagre é esse? O perdão de Deus. Não existe outro ser que retire pecado, que livre o homem da culpa, além de Jesus, além de Deus. Não existe. Isso é um milagre. Então, se o ser humano não crer em Deus e não crer em suas palavras, ele vai morrer em seus pecados. Nós falamos de algumas pessoas, às vezes, quando ouvimos fulano de tal está morrendo na cachaça, fulano tal, o médico já proibiu ele de beber, porque se ele continuar bebendo ele vai morrer e tal, mas a gente passa e o cara está lá se tremendo e bebendo aquela cachaça com os pés inchados e tudo mais. O cara está se afundando nas drogas, está se afundando nisso ou naquilo e tal, e a gente fala para fulano de tal, tão inteligente, tão novo, família tão boa e tudo mais, mas não larga essa vida, né? A questão não é só essa, querido. A questão é que ele está preso pelo pecado. E o pecado, ele só é retirado, ele só é anulado na vida de alguém através do perdão de Deus, que é um milagre, Porém, esse perdão que vem de Deus, ele só vai atingir aquele que crê. Ele só vai atingir aquele que crê. Não coloque entre você e Deus barreiras. A incredulidade, ela pode nos levar para o inferno. Continuando aqui o texto, versículo, ainda o 6, para falar do 7, ó. E ficou admirado por causa da incredulidade deles. Jesus passou a percorrer os povoados ensinando, e o 7, ó. Então, chamando os 12 para junto de si, Jesus os enviou de 2 em 2 e lhes deu autoridade para expulsar espíritos imundos. Ou seja, Jesus, ele enviou os seus discípulos para pregarem o evangelho. Aquilo que ele estava fazendo, que era pregando o evangelho, agora ele dá essa missão e ele, na prática ali, ele está ensinando os seus discípulos a fazerem o mesmo que ele estava fazendo. E ele envia os seus discípulos para pregarem. E agora vamos pular para o versículo 30. Para o versículo 30. Versículo 30 diz assim, ó: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo nem para comer. Jesus então lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então foram de barco, em particular, a um lugar deserto. Mas muitos os reconheceram e os viram partir, de modo que correram a pé de todas as cidades, chegando lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Despede a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer.
Ele, porém, respondeu: deles vocês mesmos algo para comer. Os discípulos lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Ele perguntou: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem toda a multidão se assentar em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram quantos cestos? 12 cestos de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Estima-se que tinha aproximadamente 9.000 pessoas ali naquele lugar. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para você, querido? Jesus, ele opera um grande milagre aqui no meio do povo. Algo que ele não pôde fazer lá na sua casa, lá no seu terreiro, talvez na sua rua, na rua lá de sua casa. Algo que ele não pôde fazer. E por que ele não pôde fazer, como eu disse? Por causa da incredulidade. Mas, saindo dali, daquele lugar, da sua cidade, do lugar dos seus, que não creram nele, e indo para outro lugar, um lugar distante, um lugar que ele, digamos assim, foi se esconder. Ele foi se esconder. Por quê? Ali ele disse o quê? Venham aqui para um lugar distante aqui, vamos descansar um pouco. E não falaram para ninguém que iam, mas quando chegaram lá, já tinha uma multidão de pessoas esperando por ele. Ou seja, um povo que cria, um povo que acreditava, um povo que não estava nem aí para a comida. Olha só, um povo que não estava nem aí para a comida. Eles queriam era ouvir Jesus e receber dele o que ele tinha para dar. E é nesse momento, querido, que nós vivemos os milagres de Deus na nossa vida. Eles não, olha, eles nem pediram o milagre. Eles nem pediram: Senhor, e agora? A gente veio te ouvir, a gente veio aqui receber de ti isso e aquilo e tal, estamos com fome, e agora? Eles não pediram, gente. Jesus operou um grande milagre, não vou dizer assim grande milagre, um milagre, todo milagre é grande, todo milagre é grande. Ele operou um milagre, e você imagina, não dá nem para imaginar, mas vamos tentar, né? Tinha ali 9.000 pessoas, 5 pães e 2 peixes. Ele simplesmente pega aquele cesto de pão e de peixe, ele levanta, ele agradece a Deus e diz: podem servir. Eu não sei, porque tipo assim, eu estou falando não sei, porque eu estou dizendo que vamos tentar imaginar, né, como foi. Eu não sei se naquela hora, quando ele orou, multiplicaram-se imediatamente, ficou aquela pilha de pães e peixes, ou se ali ele simplesmente deu, eu acho que foi assim, ele simplesmente deu o cesto para os seus discípulos, estavam cheios, e aí o povo ia pegando, ia comendo, mas o peixe, o cesto, não acabava o pão, e não acabava o peixe. Tinha 10 pedaços de peixe, quando pegava um, já tinha 10 de novo, quando pegava outro, já tinha 10 de novo, quando pegava, não secava. Eu acho que era assim, não sei. Mas a questão é, ele operou um milagre no meio de um povo que acreditava. Ele operou um milagre no meio de um povo que acreditava. E assim, aqui, o povo mais impactado, querido, não era a multidão. Se você for ler a Bíblia, se você for ver os 4 evangelhos em especial, você vai ver que os mais impactados eram os 12 discípulos. Porque eles viam nos bastidores quem era Jesus.
Eles viam como que tudo acontecia ali. E aqui no caso, eles foram postos à prova. Porque o povo não estava sabendo que Jesus estava orando para multiplicar. O povo simplesmente, ele mandou o quê? Sentem, manda o povo sentar. E ele disse, olha, distribua o pão para o povo. Então os discípulos tiveram que ter fé para pegar aquele cesto com aquele pão, com aquele peixe e sair distribuindo, porque com certeza ali eles estavam olhando, não tinha aquela quantidade de pão e de peixe que todo mundo precisava já no ponto. Ou seja, eles precisariam ter fé. Para poder andar com Jesus, tem que ter fé. Diga assim, ó, para poder andar com Jesus, tem que ter fé. Não dá outra, querido, não dá outra. Eu só estou aqui porque eu creio em Jesus. Eu só estou aqui porque eu creio em Jesus. A grande esmagadora maioria daqui só está aqui porque crê em Jesus. Só está aqui porque crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. E entenda e se alegre em você. Se você crê, você vai viver os milagres de Deus na tua vida. Ele estará contigo, te livrando, te abençoando. E no final de tudo, o que vai acontecer? Nós vamos partir para a glória eterna com Ele no céu, em nome de Jesus. Então, aqui, esse povo viveu o grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Por quê? Porque tinham fé. Porque abandonaram as suas casas para andarem com Jesus naquele momento. Porém, querido, continuando, versículo 45, olha só o que diz aí, ó. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ele disse, só para você entender, ele disse para os seus discípulos entrar no barco, vai embora, pode ir entrando no barco, que eu vou só despedir o povo, ok? Depois que despediu o povo, o que ele fez? Ele não foi para o barco, ele foi para um monte orar, e os discípulos ficaram no barco, ok? Tendo despedido a multidão, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do lago, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre as águas. Jesus não era normal. Jesus era Deus. É por isso que eu digo aqui, presta atenção, que os mais impactados nessa época não era a multidão, eram os 12 discípulos. Eles tinham acabado de ver Jesus. Primeiramente, eles estavam com Jesus na casa dele, e ali Jesus impôs as mãos só em alguns doentes e curou. Depois saiu e multiplicou os pães e os peixes. Eles ficaram admirados. Eles viram um grande milagre, um milagre acontecer. Mal acabou aquele milagre da multiplicação dos pães, eles estão no barco, alta madrugada, e eles veem alguém andando sobre as águas. Gente, é igual eu pegar bem aqui, botar o pé aqui, ó, e sair andando, sem triscar no chão, até a porta lá. Se acontecesse isso agora, o que você ia fazer? Como que nós iríamos reagir? Meu Deus. Então assim, ó, Jesus é desse tipo. Ou seja, Ele é Deus. Ele operava milagres. E aqui, ó, continuando, vamos continuar a leitura. Quando o viram andando sobre as águas, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Vou repetir, para andar com Jesus tem que ter fé. A salvação é para o que crê. Jesus não vai pegar ninguém à força pelo braço, pelo pé e arrancar do pecado do mundo e levar para o céu.
Não. Você tem que crer. Isso aqui era algo sobrenatural. Sobrenatural. Os discípulos estavam admirados, aterrorizados. Continuando, Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiram no barco para junto deles, e o vento cessou. Eles ficaram atônitos. Aí olha o detalhe. Eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. O que nós vemos aqui, queridos? Nós vemos que mal eles tinham visto e presenciado um milagre, Jesus já faz outro. Eles estavam ali estupefatos, com os olhos arregalados, ao ponto de endurecer o coração, porque como foi possível ele fazer aquilo? E agora já está andando sobre as águas. Olha só o nível de profundidade do sobrenatural no qual esses discípulos estavam. Olha o que estava cercando a vida desses discípulos. Jesus era Deus. E o versículo 53: depois de atravessarem o mar, chegaram à terra de Genezaré e ancoraram ali. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava, aonde quer que ele fosse. Povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. E todos os que tocavam nele eram curados, no seu manto. E todos que tocavam nele, todos que tocavam nele. Repetindo a questão da fé e da incredulidade. Esse povo só ia atrás de Jesus. Esse povo só pedia ao menos para tocar nas vestes dele, para serem curados, porque criam, porque acreditavam. E o resultado, como lemos no final: e todos eram curados. Eu não sei como anda a sua fé, ou como anda o nível de fé seu, mas eu quero te dizer o seguinte: Jesus, ele te chama para viver um novo nível de fé. Ele te chama para viver numa nova dimensão de crença nele. Sabe por quê, querido? Porque do jeito que o mundo está indo, quem tiver pouca fé não vai permanecer. Escreva, memoriza o que você está ouvindo agora. Do jeito que as coisas estão indo, quem não tiver uma fé profunda, arraigada, uma fé como a desse povo aqui, que pedia ao menos para tocar na roupa dele, crendo que ficariam curados, se não tivermos uma fé parecida com essa, o diabo vai conseguir nos destruir. Ele vai conseguir nos parar. Ele vai conseguir nos derrotar. Essa igreja tem 16, indo já para 17 anos. Muitos já passaram por essa igreja. Muitos já pregaram nesse altar. Muitos já testemunharam desse altar. Mas onde estão hoje? Estão no mundo. Estão perdidas. Elas não permaneceram. Por que não permaneceram? Porque a fé se tornou superficial.
E entenda, eu falei, a fé se tornou superficial. Por quê, querido? Eu estou falando disso. Porque a fé, ela é como uma raiz. Quanto mais você rega ela, mais ela cresce. Quanto mais você cuida dela, mais ela cresce. E naturalmente o que cresce do chão para cima é a nossa vida. O que sustenta o pastor Claudivan? A minha fé. Por que vocês estão me vendo aqui? Porque eu creio, porque eu criei, porque eu creio, porque estou aqui, firme, há 28 anos. Eu falo 27? 28 anos. Ou é 29, meu Deus? 29 anos, eu estou preso no 28. Há 29 anos eu caminho com o Senhor. Há 29 anos eu posso dizer que prego a palavra, porque comecei a pregar muito cedo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu considero que eu tenho uma fé como raízes profundas. Eu me considero um homem de fé. Mas preste atenção numa coisa. Se eu parar de buscar, se eu parar de orar, se eu parar de me achegar ao Senhor, a minha fé, ela vai apodrecer. E uma árvore com uma raiz podre, o vento bate, ela começa a cambalear. Passa mais um tempo, vem outro vento, bate, ela começa a cambalear, não cai. Porém, à medida em que o vento vai batendo na árvore que a raiz apodreceu, aquela árvore vai cair. A mensagem de Deus para os nossos corações, não é para o seu coração, é para os nossos corações, para mim e para você, não crie barreiras entre você e Deus. O início desse texto que nós lemos é muito forte, gente. Eu vou ler de novo aqui, de novo, capítulo 6, como nós estamos lendo, versículo 1 até o versículo 5, de novo. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde vêm estas coisas? Perguntavam. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E este poder para realizar milagres? Ponto, rapidão, presta atenção. Aqui o que Jesus estava fazendo diante deles era algo grande. E mais, era algo que estava tocando a vida deles, porque eles se admiravam de Jesus. Mas eles não deixaram isso descer para dentro deles. Eles não deixaram isso mover a vida deles. Eles olharam e disseram: é muita sabedoria, é muito poder. Mas eles não se renderam. Eles preferiram criar barreiras. Continuando, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E encontraram motivo de tropeço nele. Meu Deus, como alguém vai encontrar motivo de tropeço em Deus? Mas muitos encontram, e por isso não permanecem, ou por isso nunca nem começam. Querido, você que está aqui nessa noite, que já entregou a tua vida para Jesus, renova a tua fé nele hoje. Renova a tua fé nele hoje. Olha para a tua vida e procura refletir como que estão as tuas raízes. Mas, só abrindo parêntese, uma maneira de sabermos como estão nossas raízes é olhando para a nossa vida, na sociedade, em casa, na igreja. Porque uma árvore com uma raiz viva, forte,
vai ser uma árvore viva e forte, sempre frutificando. Assim também, um crente que tem uma fé profunda, como uma raiz profunda, a sua vida, que todos veem, o que está à mostra de todo mundo, vai ser vivo e forte também. É por isso que crente que começa a faltar em culto, crente que começa a faltar na célula, crente que começa a se esconder, crente que começa a negar uma ou outra coisa da parte de Deus, que vai definhando, é questão de tempo para ele desistir, é questão de tempo para ele parar, é questão de tempo para ele desistir. Mas, querido, entenda uma coisa: nós é que criamos barreiras. É o Jesus que nós conhecemos quando nos convertemos, que empolgava, que aquecia o nosso coração, que hoje não empolga mais. Mas por quê? Porque paramos. Porque paramos. O violão, a guitarra, o baixo, para os músicos, por exemplo aqui, bem simples. No início da fé, era tão intenso, tinha zelo, chegava cedo, ensaiava e tudo mais. Mas o tempo foi passando, arrumou uma coisa aqui, arrumou outra coisa ali e tudo mais. A interação já não é mais a mesma. O violão lindo, a guitarra linda, o baixo lindo, o teclado lindo, a bateria linda, já não brilham mais, ou já não fazem mais brilhar os olhos dele. Só um exemplo simples aqui. Se não houver um renovo da sua fé, caso você se encontre assim, querido, é questão de tempo para o diabo derrubar você de vez. Tenha cuidado. Olhe para a tua vida. Vou só pegar um exemplo aqui, para a gente já ir terminando, presta atenção. Esse escândalo nacional aí, e internacional também, desse dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, que na sua juventude era amigo do pastor André Valadão e congregava na Igreja Batista da Lagoinha. O homem, ele cresceu tanto, mas não em Deus, mas em outras áreas, que o diabo conseguiu amarrá-lo. E olha o fim desse homem. Olha os escândalos na vida desse homem. Um homem que conhecia Jesus, um homem que andava, vamos dizer assim, na igreja, mas ele encontrou motivos de tropeço em Jesus, que o impediu de segui-lo. Não criou raiz em Deus, e o sistema do mundo engoliu. Querido, o diabo, ele tem muito poder. E o diabo, ele compra muita gente. Só que a maioria não sabe que é o diabo. O diabo, ele dá bens. O diabo dá dinheiro. O diabo dá fama. Ele dá poder. Ele dá mulheres para os homens, homens para as mulheres. Ele dá bens. Para ele não importa o quanto ele vai gastar para ter a tua alma. Isso é fichinha para ele. Porém, querido, entenda, o nosso Deus, ele é escudo protetor, e ele guarda aquele que não encontra motivo de tropeço nele. Ele protege bem aquele que permanece nele. Ele renova a cada dia, e este permanece. Olha, o tempo vai passar. Não se engane. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos passam muito rápido. Passam muito rápido.
O que importa de verdade é eu crer em Jesus e renovar minha fé dia a dia, dia a dia, dia a dia. E a questão aqui, também bem interessante, presta atenção, a questão nem é de Jesus operar milagres em nossa vida. A questão final, o milagre é para essa terra. O milagre é passageiro. Ele quer operar milagres na nossa vida? Ele quer. Mas entenda, o milagre é algo passageiro. Por quê? Presta atenção. Porque depois aqui que Jesus multiplica esses pães, Ele multiplica os pães uma segunda vez, sim ou não? Ele multiplica uma segunda vez. Ele opera um segundo milagre, multiplicando pães e peixes de novo. De novo. E aí, depois disso, eles estão indo para outro lugar. Aí eles têm só um pão, porque esqueceram de comprar pão. Eles têm só um pão com eles. Mas antes desse momento, Jesus está com os fariseus. E os fariseus chegam e confrontam Jesus, pedindo um sinal para eles. E Jesus ele não alisava fariseu. E ele diz, olha, a Bíblia diz que ele respirou fundo. Jesus respirou fundo e respondeu, olha, nenhum sinal será dado para essa geração perversa, nenhum sinal. Aí ele sai e deixa os fariseus falando sozinhos. Aí ele se encontra com os discípulos, e naquele momento ali, eles tinham esquecido de comprar pão. E aí Jesus diz, olha, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus fala isso. Aí eles ficam, eita, ele está dando uma bronca em nós, porque a gente esqueceu de comprar pão. E aí Jesus fala com eles. Ele diz, que negócio de fermento, que negócio de pão, rapaz. Você não lembra dos 5 pães e 2 peixes? Quantos cestos sobraram depois que a gente alimentou aquele povo? Quantos cestos? Só sobraram 12. E depois, na segunda multiplicação, quantos cestos sobraram? 9 ou foi 7? Acho que foi 7 ou foi 9, né? Eu não estou falando de pão, rapaz. Eu não estou falando de milagre, rapaz. Eu estou falando para vocês terem cuidado com os fariseus que não creem em mim. E se vocês não tiverem cuidado com eles, eles vão levar vocês também a não crerem em mim. Eles podem contaminar vocês. É disso que eu estou falando. Vocês têm que permanecer em mim. Não sejam incrédulos como os fariseus. Tenham cuidado com eles. Porque qual era o perigo? Qual era o perigo? Deles se tornarem incrédulos igual aos fariseus. Os fariseus, mesmo depois de tanto milagre operado por Jesus, mesmo assim eles queriam matar Jesus. Até que conseguiram, né? No final. O coração deles era tão duro, mas tão duro, que mesmo depois de 3 anos e meio, eles não creram. Desde o início, os grandes líderes quiseram matar Jesus. Não conseguiram matar no início, porque tinha um tempo permitido. Mas no final, conseguiram. Crucificaram Jesus. Que incredulidade é essa? Então, era isso que Jesus estava falando para os seus discípulos. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Ou seja, permaneçam firmes, crendo, acreditando, se rendendo, obedecendo, amando a minha palavra, me amando sempre. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Igreja, isso é o mais importante. Para fechar, milagres são para essa terra. Milagres não terão no céu. Até porque, para Jesus, milagre não admira ele. Ele não se admirou de milagres. Somos nós que nos admiramos de milagre. Mas Jesus se admirou da incredulidade. Só o entendimento aqui, Jesus se admirou com a incredulidade. E o povo se admirou com os milagres. O que eu quero dizer aqui? Presta atenção. Nós nos admiramos com coisas grandes, coisas que não é comum no nosso mundo. Sim ou não? É assim. Mas,
Por que Jesus se admirou com a incredulidade? Porque no céu não tem incredulidade. No mundo de Jesus não há impossível. É por isso que curar 1, 2, 100 mil, é por isso que ressuscitar um morto para Jesus não fazia diferença, não era algo de admirar, porque isso é real, isso é normal no mundo dele. Agora, por que ele se admirou da incredulidade? Porque não tem incredulidade lá. Mas o melhor disso, sabe o que é, querido? É que ele nos chama para viver no mundo dele. Ele nos chama para viver no mundo dele. No nosso mundo tem dor, no nosso mundo tem doença, no nosso mundo tem morte, no nosso mundo há limitações. No mundo de Jesus não tem dor, no mundo de Jesus não tem doença, no mundo de Jesus não há morte e nem há limitação. Estava sozinho na ilha, não tinha mais barco, não tinha mais ninguém. Rapaz, eu vou ficar aqui não, deixa eu ir. Andando pelas águas. Não há impedimentos no mundo de Jesus. Ele chama você para viver no mundo dele. Venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as suas almas. Esse é o convite dele, ele está nos chamando, mas é necessário ter fé. Igreja do Senhor, permaneça. Não é em todo lugar que tem uma igreja como essa. Não é em todo lugar uma realidade dessa. Querido, o mundo está indo de mal a pior. É por isso que quando uma pessoa se converte, é milagre. Porque o mundo está vindo como um tsunami. E presta atenção, vai piorar. Mas o único lugar seguro, é Jesus de Nazaré. É o único lugar seguro. Vou terminar como eu comecei. A canção diz o quê? Se tudo acabasse, Jesus disse para ele, para o autor da canção, se tudo acabasse, eu estaria aqui. Tudo vai passar, menos ele. Quer estar seguro? Tenha Jesus no teu coração. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Se coloque de pé nessa hora. Aleluia. Aleluia. Às vezes, eu não sei se você já se viu refletindo em tudo se acabando, porque às vezes algumas situações elas vão convergindo e vão tomando forma, e a gente diz assim: e agora? Se acontecer isso mesmo? Já está a novidade aí, notícia de novo, que a gasolina, se você não encher o tanque da sua gasolina ou do seu carro, vai encher e tal, a notícia, né? Porque a guerra está se intensificando, Estados Unidos e Israel contra o Irã, e ali o petróleo já está aumentando e tudo mais. E agora, como é que eu vou andar de carro? E agora, como é que eu vou andar de moto? O preço da gasolina indo para as alturas, e a comida não vai chegar e tudo mais, porque vai faltar diesel, vai faltar isso e aquilo. E se for no supermercado, e acabar o arroz, e acabar isso e aquilo, e os bancos, vai faltar dinheiro. Mas, gente, se faltasse dinheiro no banco, se você fosse no campus, não tivesse mais nenhuma prateleira cheia, tudo vazia, no Mateus do mesmo jeito, você corre no posto de gasolina para abastecer teu carro para ir para Teresina, não tem mais combustível, e agora, vai de pé? Chega na tua despensa, não tem um saco, um pacote de arroz, nem de feijão. E agora? E a água? E agora?
E a roupa? E agora? Se tudo isso acabasse, se o nosso sustento acabasse, e aí? Se viesse um tsunami, alagasse as casas e prendendo tudinho, a gente conseguisse escapar só com a roupa do corpo. Mas no Maranhão está tudo do mesmo jeito. O Brasil está tudo do mesmo jeito. Acabou tudo. E aí? Jesus promete que se tudo acabar, Ele estará contigo. Para onde é que a gente vai, pastor, se tudo vai acabar? Você não entendeu ainda, criatura. Existe um lugar preparado, o céu. Ele é esse lugar preparado, eternamente. Ele não vai passar. Mas para que você tenha essa fé, essa esperança, para que você tenha essa expectativa, você tem que entregar a tua vida a Ele. Renda-se a Ele. Vamos cantar uma canção e vamos orar depois, em nome de Jesus. Reflita em nome de Jesus nessa hora, em nome de Jesus. Desejo conhecer e ser achado em você, Jesus.